vou te contar. Meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Olá, estamos começando mais um programa essencial. E você já pode começar a falar conosco pelo WhatsApp que vai aparecer no vídeo 988661773. E para você entender um pouquinho do que nós vamos falar hoje, veja a frase da semana. A espiritualidade abre nossa consciência, nos traz sabedoria e ilumina nossa alma. Estamos de volta agora sim com os nossos convidados, doutora Elaine Marinho Lima, cardiologista espírita, e Francisco de Assis Souza, professor de física e expositor espírita também. Boa noite vocês. Boa noite. Boa noite, Maura. Olha, é um prazer imenso, tá? Tê-los aqui conversando sobre um tema tão essencial para a vida, tão importante, né? E eu queria começar pedindo a vocês que falassem um pouquinho como foi o ingresso de vocês, seu França, pode começar por você, que eu acho que é mais antigo, na doutrina espírita. Como é que você se apaixonou e foi parar na doutrina espírita? Boa noite a todos, Maura, obrigado pelo convite. Há umas 2 décadas atrás, eu era muito questionador dos porquês da vida. Professor. Então, de onde viemos? Qual a razão de estarmos aqui? Por que algumas ocorrências dolorosas da vida, outras não? Por que as diferenças existenciais entre as pessoas? Então, as ideias religiosas pelas quais eu passei, nenhuma delas conseguiu me responder em plenitude esses questionamentos. E um amigo me emprestou um livro à época, o Livro dos Espíritos. Esse livro realmente foi decisivo, porque dentro dele eu encontrei praticamente todas as respostas que eu buscava para a minha vida. Então isso me conduziu fatalmente a buscar me aprofundar, a buscar vivenciar algum daquele conhecimento. E hoje eu digo que foi a coisa mais importante da minha vida, porque me proporcionou a capacidade de conviver melhor com todos os desafios que encontramos pelo caminho. Isso, você é daqui de Currais Novos, França? Eu sou de Frei Martinho, na Paraíba, aqui pertinho. Mas mora aqui desde... Há 10 anos. Há 10 anos. Quando você começou na doutrina, então você estava lá em Frei Martinho, na Paraíba? Estávamos lá ainda, inclusive chegamos a fundar uma casa espírita lá na Paraíba, né? Aí nos mudamos para cá e começamos aqui a frequentar e a trabalhar no Seara de Luz. Que já existia? Que já existia. Ok. Agora você, Elaine, como é que você enveredou por esse caminho da doutrina espírita? Boa noite, Maura, né? Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem, né? Bom, assim como França, eu sempre fui muito questionadora também, né? E uma das coisas que eu tinha muita dificuldade em enxergar era a justiça divina. Era uma das coisas que mais eu tinha dificuldade e entender o perdão, né? E a vida faz com que você tenha que ir buscar as suas respostas, né? Apesar de estudar em colégios religiosos, essas perguntas elas nunca foram sanadas, né, dentro de mim. E aí até que nos embates da vida, nas dores da vida, foi necessário o perdão. E eu tive muita dificuldade até que uma amiga, fui jantar na casa dela e a gente conversando, se eu tinha alguma religião, eu dizia não, mas eu dizia algumas coisas em que eu acreditava. E aí ela disse assim, peraí que eu vou ali dentro e trago um livro para você. E ela voltou com o livro Nosso Lar. Eu li esse livro em 2 dias. Eu digo que engoli o livro, né? E tudo que eu fui lendo é como se aquilo ali para mim já existisse. Eu tinha certeza de que tudo aquilo ali era verdade.
E aí eu fui, e foi quando eu fui bater na frente da casa espírita e me encontrei. E foi o maior presente que Deus deu na minha vida. Porque sem a doutrina espírita como caminho para Deus, estaria muito difícil viver nos tempos atuais, né? É verdade. Agora, hoje nós temos o tema espiritualidade e suicídio, né? E nós sabemos que espiritualidade é bem mais amplo, né, do que a doutrina espírita. Isso. Eu sou da doutrina católica. Isso. E espiritualidade está em todas as doutrinas, em todas as religiões. Então eu perguntaria para vocês, para que quem está em casa possa entender, né, a partir do tema, o que seria espiritualidade então? Bom, espiritualidade hoje é o que mais se estuda, né, na área médica, é a espiritualidade. Inclusive tem até uma pesquisa, né, tem várias, mostrando a inteligência espiritual, né? Teve a inteligência, o QI, que é a inteligência cognitiva, o QE, que é a inteligência emocional, que até hoje se trabalha, que Daniel Goleman foi o best-seller, né, da inteligência emocional, Gard das inteligências múltiplas, e agora se fala, né, no estudo científico da inteligência espiritual. Isso. Né? E tem uma médica americana chamada Cristina Puchalski, que ela traz uma definição simples, que ela diz que é tudo aquilo que dá sentido e propósito à vida. Tudo aquilo que nos dá sentido e propósito está dentro da religiosidade. E vai ser a sua transcendência, é a sua ligação com o divino, sua ligação com o sagrado, com o transcendente. Como transcendência, né? Então, e é sentida. A espiritualidade, ela é sentida. Não tem como eu definir para a França a minha espiritualidade, nem você definir para mim. É algo pessoal, intransferível. Individual, intransferível, singular. Se sente, né? E aqui vale uma diferenciação que o que seria religião, porque é muito confundido. Religião, fé, religiosidade, espiritualidade. Então, é bem confundido isso aqui, né? Então, se a gente for ver, tem um grande pesquisador americano também, que os americanos estão anos 1000 na nossa frente. Até porque eles adoram estudar tudo, né? E assim, 94% das universidades americanas já têm espiritualidade no seu currículo. Então, assim, eles estão anos-luz, né? Então, assim, é Dr. Harold Collins, se eu não me engano. E ele faz as duas definições, que seria religião é o social, é a nossa convivência dentro de crenças comuns. Então, na nosso entendimento, tem a católica, o espiritismo, o protestantismo, entre outras religiões que nós temos, budismo, as afrodescendentes, né? Então, nós temos várias religiões, que aí vai ser de identificação social dentro de uma crença comum, né? E espiritualidade vai ser isso. É seu... É a essência. É a essência e a sua ligação com o sagrado. E que não necessariamente passa pela religião. Não necessariamente, para você ter espiritualidade, você tem que ser aquela pessoa que é frequentadora assídua ou do movimento religioso. Não. Ou da doutrina. Da doutrina espírita, não. Você é uma ligação sua com o sagrado. Agora, é aquela filosofia que você abraça, né? E que faz com que você tenha transformações nas suas condutas para melhor. Lendo um pouquinho, eu encontrei uma frase que eu achei bem interessante, que diz assim: espiritualidade é discernimento em ação e amor em profissão. Porque é o amor, né? Nós somos canal de amor e esse amor é divino, né? Amor a nós e amor ao próximo. Agora, e outra frase também que me chamou a atenção é uma que diz assim, compara a espiritualidade e a religião a uma garrafa, faz essa analogia. A garrafa é a religião,
e o conteúdo é a espiritualidade. Isso. Né? E até diz Porque assim, a as região pessoas se externa, preocupam com a garrafa e esquecem muitas vezes de desfrutar do conteúdo, né? Fica Isso, só na isso. garrafa, no externo. Isso. Agora, entendendo um pouco desse conceito mais amplo de espiritualidade, por que se discutir esse tema ligando a espiritualidade a suicídio? O que é que tem uma coisa a ver com outra? Maura, quando nós falamos em suicídio, a primeira coisa, o que é a vida? A gente pode fazer uma pergunta-chave. A vida tem um propósito? Será que faz sentido viver? A gente pode chegar a fazer esse questionamento íntimo. E certo? maravilhoso que chegue, né? Porque Isso, o caminho é para chegar a isso. Isso, né? Será que existe uma intencionalidade por trás da vida? E Ou eu estou aqui por acaso? Será que eu estou aqui Isso. só por acaso? É. Não tem nenhuma missão, nenhum propósito, nenhum objetivo maior para eu estar aqui? Ou Seria será mais ou menos que assim? isso aqui que a gente vê, o nosso corpo e etc., é apenas uma condensação biológica, sem uma finalidade maior do que aquilo que os nossos olhos carnais enxergam, né? Eu me recordo de uma história verídica que aconteceu com dois professores, inclusive de uma universidade americana. Eles compartilhavam o mesmo espaço de estudo, tá? Um deles acreditava que a vida e que a origem do mundo vinha de uma força superior a gente, tá? Isso não importa se a gente chama Deus, Alá, né? Mas que tudo isso tinha sido criado por uma força superior. E o outro era ateu. Ele dizia que não, que tudo era obra do acaso e etc. Esse que acreditava gostava muito de fazer miniaturas. E ele planejou, e ficou muito interessante, uma miniatura do sistema solar, com o Sol e a família de planetas girando, orbitando em torno. E ele fez proporcionalmente muito semelhante, inclusive com iluminação, com movimento, e deixou na mesa dele a título até de enfeite. E um dia, quando o outro descrente chega, quando ele chega, mas ele acha tão bonitinho, porque aquela forma de girar com a mesma proporcionalidade como é na realidade. E quando o outro colega chega, ele diz, mas meu amigo, como foi que você fez isso? Aí ele tem uma ideia. Ele diz, eu não fiz nada. Como não? E quem fez? Disse, não, simplesmente apareceu na minha mesa. Ele disse, você está me chamando de idiota? Achando que algo como essa miniatura tão perfeita nasceu do nada? Ele disse, sabe por quê? Porque você não considera que tudo veio do nada. Então, se uma miniatura simples dessa veio do nada, então o sistema solar também veio. Até porque é o sistema solar. Isso. Agora imagine a complexidade do que é o sistema solar real. Então, ele chocou-se com aquilo. E aquilo fez ele pensar. Então, Maura, quando a gente olha os cenários naturais em torno da gente, a gente percebe que é como se houvesse uma causalidade buscando sempre elevar a vida. Quando você se delicia com um abacaxi bem docinho, talvez nunca tenha pensado que aquele abacaxi foi feito de lama e água. E olha, você pegou a fruta que eu mais gosto, abacaxi. Pois é. Docinho, eu já estou imaginando, já fiquei com água na boca. Quer dizer, então aquilo foi planejado para alguém se deliciar como você, por exemplo. Né? O próprio planeta Terra, a colocação onde ele se encontra, não pode ser nem um pouquinho mais próximo do Sol, nem mais distante. Senão complicaria toda a existência no planeta. A própria posição da Lua está exatamente naquele lugar. Também não pode ser diferente. Então a gente olha isso, sabe? Tem muitas coisas na vida, coisas simples do dia a dia. Você coloca um pedaço de bolo na sua cozinha, não tinha nem uma formiga ali. Daqui a pouco aquelas miudinhas, sabe? Que a gente adora em casa, umas bem miudinhas. Sente o cheiro, a gente não sabe de onde elas surgiram, mas vem diretamente para quê? Para que a vida continue e se multiplique. Então, a cadeia, né? Isso, a cadeia. Né? Os seres estão interrelacionados. Então, quando a gente observa, sem levar em consideração nem o conhecimento religioso, ainda não estamos falando de religião, mas basta a gente usar a nossa razão.
observar o mundo que nos cerca, sabe? Com bilhões de galáxias. Um universo fantástico. Quem numa noite de escuro, por exemplo, no sítio, que está tudo escurinho, olhou para o céu E não se encantou. Não, a gente fica quase sem fala. Fica quase sem fala porque é algo estrondoso. Então isso tem um objetivo. Isso tem um objetivo. E tem um Criador. Com certeza absoluta. Tem um Criador, não surgiu do nada. Uma inteligência que está além desse universo. E é inteligente. Que é muito maior do que o universo. Porque foi quem criou, é a obra. E a obra não se confunde com o Criador. Por exemplo, um quadro que você faz, se você for uma pintora, não é você. Então imagine, toda essa obra ainda não é nem Deus. Deus está muito além de tudo isso. Mas uma coisa é certa. Todo esse cenário magnífico e fabuloso criado por Ele tem um objetivo: proporcionar a existência dos seus filhos, que somos nós, que pensamos, que já detectamos a sua presença, se não em compreendê-lo em totalidade, mas já detectamos porque sentimos a sua presença na nossa vida, nas ocorrências, nos momentos dolorosos, na natureza, ao redor, né? No dia a dia. Tudo. Você vê Deus em tudo. Mesmo quando você não quer, você consegue sentir porque você respira e o sopro é divino. Se cada um de nós, Maura, por exemplo, verificar na nossa história aquele momento mais difícil que a gente viveu, aquele que a gente ficou meio assim sem enxergar saída nenhuma, aquele mais difícil, e depois quando passou, que a gente analisou friamente determinadas circunstâncias que foram organizadas para que a gente sobrevivesse, para que a gente permanecesse e aproveitasse aquela lição, a gente nota a presença dele muito forte, discretamente, mas sempre fazendo o possível para que a gente viva e Agora, viva. tem um detalhe, França. Eu vou dizer isso e a gente vai dar um intervalo para continuar. Certo. Você diz assim, a gente nota, mas para eu notar, precisa de uma coisinha que, sem isso, eu não percebo. Eu preciso querer, né? Eu preciso me abrir para isso, porque Deus, na sua magnitude, na sua inteligência, eu acredito que Ele não se impõe, que Ele não se coloca no coração daquele que não se abre para Ele, né? É uma coisa assim, tem que partir de mim, para que Deus, nós tenhamos essa intimidade, essa relação. É preciso que eu me abra, que eu queira enxergar, para que eu perceba Deus ao meu redor, junto comigo. É preciso que eu queira ou não? Como é isso? É preciso que eu me abra para Ele, certo? É preciso que eu me torne receptivo. Porque, na verdade, o Pai criou os seus filhos e derrama sobre eles permanentemente uma torrente de bênçãos. E por que uns não conseguem enxergar isso e outros conseguem, outros se revoltam? É justamente porque Ele espera de nós que a gente dê um pouquinho que seja de nossa compreensão para compreendê-lo e principalmente para buscar cada vez mais compreender as ocorrências da nossa existência, inclusive aquelas mais dolorosas. Porque até como Elaine estávamos conversando aqui, quando nós não buscamos essa presença divina em nós pelo amor que Ele nos oferta, e muitas vezes nós nos fechamos a Ele por egoísmo e orgulho nosso, aí chega a professora que nunca se engana, que é a nossa dor. Por isso que tem aquele ditado, né? Quando você não aprende com amor, aprende com a dor. Vai pelo canal da dor. Feliz aquele que aprende pelo amor. Mas nós, assim, né? A grande maioria aprendemos pela dor. Né? É verdade. Olha, nós temos aqui algumas participações. Loreane está dando boa noite, cumprimentando vocês. Beijão para você, minha linda, também. Ela está sempre ligadinha com a gente. Parabéns pelo tema de hoje, né? Espiritismo, mas além de espiritismo, é espiritualidade. Muito obrigada pela participação. Temos outra. Boa noite, Maura. Parabéns, o programa está show. Frei Martim, adoro.
Olha aí, uma fã lá do seu lugar, viu? Boa noite, sou novinha do Rio São Bento e estou gostando demais do tema de hoje. Obrigada, novinha. Espero que você curta realmente e tire as suas dúvidas, caso queira, pelo telefone, o WhatsApp que está aparecendo no vídeo, 988661773. Aproveite para fazer a sua participação ao vivo, você que ainda não parou para questionar, para dizer o que está pensando, enfim, para participar junto conosco. Agora, Elaine, vamos lá. Fala para a gente como é que a espiritualidade contribui para a saúde. Bem, como a gente falou anteriormente, né, hoje é o que mais se estudam, né, tanto no Brasil assim em relação à espiritualidade, as universidades estão focadas e fora também, né? O Dr. Harold Kuhn, ele fez um trabalho que ele pegou assim as pessoas que tinham religiosidade, as que não tinham, e começou a ver como se portava aquilo ali. E a gente sabe que o trabalho científico hoje não é só isso. Ele tem desdobramentos, e vem um trabalho, vem outro. Eles têm que falar a mesma linguagem, né? E o que é que se chegou hoje? O que é que a gente tem hoje? Que as pessoas que têm espiritualidade, elas vivem pelo menos 7 anos a mais, né? Então, elas vivem 7 anos a mais. As que têm espiritualidade, elas utilizam 56% a menos de serviços de saúde do que quem não tem espiritualidade. Olha, 56% a menos é bem um número bem significativo. Quem adora são os planos de saúde, né? Vai estimular o estudo da espiritualidade, né? Porque se utiliza 56% a menos. E dos que adoecem e que têm espiritualidade, eles têm, em média, 7 dias a menos de internação hospitalar, mostrando que a espiritualidade traz um benefício à saúde. Na hora que você tem essa conexão, que você tem um sentido na sua vida, que você tem um propósito, aquilo ali faz diferença no seu processo de adoecimento e no seu processo de vida e como você encara a vida. Porque isso é o grande X da questão, né? Por quê? As duas grandes palavras em relação à saúde com espiritualidade é resiliência e o coping, que eles chamam hoje de coping. O que seria isso? Se a gente imaginar um bambu, né? E aí a gente faz uma força enorme para o bambu. Então ele vai, enverga, você acha que ele vai quebrar, mas ele não quebra. Isso é a nossa resiliência. É o tanto que a gente é capaz de suportar as adversidades. Que é um conceito que vem da física, né, França? É um conceito que vem do estudo na física. Né? E essa resiliência, ela gera uma energia propulsora, né? Que essa energia propulsora é o que eles chamam de coping, que é aquela energia que vai fazer você buscar saídas para a sua adversidade. Isso não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, ela tenha iminentemente, ela tenha, como é que eu vou dizer? Ela vai ter que ter a cura. Necessariamente, faltou a palavra, necessariamente a cura. Mas ela tem um sentido e um propósito para lutar, para seguir em frente. Então, ela busca dentro dessa adversidade. Lógico que ela vai sofrer. Aí vem a questão da resiliência. Ela vai sofrer, vai sentir, vai se abalar, mas a espiritualidade dela vai dar o coping, porque aí ela vai saber que tudo tem um propósito, ela vai saber, vai tentar tirar o aprendizado daquilo dali, vai tentar saber que alguma mensagem tem aquilo ali para ela. Ela transcende, sabe que a vida não está só aqui, que ela vai continuar, né? Então ela sabe que é um passo, que aquilo é um passo. Aquilo é um estágio que ela está... necessário. Isso, necessário para que ela dê esse passo maior. Isso. Então, a espiritualidade, ela traz isso. E quando os médicos têm esse olhar na espiritualidade do paciente, você consegue alavancar esse paciente no coping,
né? Porque você sabe que ele vai ter aquele momento da queda, da dor, mas se aquele paciente tem aquela espiritualidade, você consegue resgatar ele, você consegue dar um empurrãozinho na mola propulsora dele, né? Porque ele vai sentir, ele vai chorar, ele vai sofrer, mas você traz essas questões. A cabeça. Você levanta, você consegue buscar isso. Agora, é o que a gente hoje quer trabalhar, é ver o paciente não só como a técnica, buscando o que é que a espiritualidade é para ele, a importância e influenciar nisso. Não fazer proselitismo religioso, né? Não é virar um pregador, mas perguntar, tem alguma religiosidade? Você tem alguma coisa que te dê sentido na vida, né? Algum propósito na sua vida, né? Algum objetivo maior, alguma meta? Até a doutora Cristina Puchalski, ela diz que a espiritualidade é uma condição humana, está dentro de nós. Até quem é ateu tem espiritualidade, por mais que ele queira negar, tem espiritualidade. Até tem uma palestra de Dr. Décio Iandoli, que ele é médico e palestrante espírita, e ele conta que foi para um congresso, uma reunião, uma discussão no Conselho Regional do Mato Grosso. E quando chegou lá, colocaram ele, um ateu, para discutir, né, várias questões sobre espiritualidade. E aí ele perguntou ao ateu, você então não acredita em nada? Ele fez, não. Acabou tudo. Sim. Aí ele fez, tá bom. Então me diga uma coisa, mas você não quer deixar algum legado para os seus filhos? Claro, claro sim. Tanto materialmente, como eu quero que eles sejam boas pessoas. Eu quero transformá-los em pessoas de bem. Ele respondeu, né? Aí ele fez, tá certo. Mas quando você morrer, como você gostaria que as pessoas lembrassem de você? O que é que você gostaria que as pessoas dissessem de você? No seu que funeral. Botassem seu nome numa placa, dissessem assim, ó, doutor fulano é bacana. Isso seria interessante. Você tem espiritualidade. Só que é uma espiritualidade mais, vamos dizer assim, primitiva, né? Mas ele tem o propósito da vida dele. Talvez ele não tenha a consciência desse propósito, porque como dizia a frase no início, né, a espiritualidade passa pela consciência, pelo autoconhecimento, né, para eu ter um nível de espiritualidade que me dê uma condição de ter essa resiliência, de fazer esse movimento propulsor, eu preciso, antes de qualquer coisa, me conhecer, né? Conhecer meus propósitos pessoais, minhas reações, e isso se dá através da consciência. Né? Eu queria até fazer uma colocação, porque a gente tem que entender da nossa religiosidade. Por quê? Nós temos a religiosidade externa, a garrafa, como você falou, a garrafa. Isso. Então, as pessoas acreditam que o fato de estar dentro de um movimento religioso, seja qual for ele, vai toda semana para o centro espírita, vamos usar a nossa casa, né, França? Vamos para a nossa casa. Vamos para a nossa casa. Então, vai para o centro espírita toda semana, toma água fluidificada, toma um passezinho, tá tudo ótimo. Acha que isso é o suficiente. Assiste a palestra, tal, acha que está ótimo. Faz a sua caridade. Mas tudo aquilo que a filosofia traz, tudo aquilo que o ensinamento de Jesus traz, não entra. Então, essa é a religiosidade externa, é extrínseca, como se chama. E qual é a religiosidade verdadeira e que é a benéfica para a saúde? É a religiosidade intrínseca ou espiritualidade, que é interna. Dentro é aquela de você. Onde aquela filosofia que eu abraço, aqueles conceitos que eu estudo, tudo que a gente estuda na doutrina de Jesus, tudo que a gente estuda na codificação, se aquilo ali entra e me faz um ser melhor. Então, porque se entra e não faz um ser melhor, não houve transformação. Isso. Então, tem que haver uma transformação. Dalai Lama, que é um mestre espiritual, né, oriental, ele diz isso, que a espiritualidade, ela passa necessariamente por uma transformação interior. Isso. Se não há essa transformação interior,
para que você seja cada dia melhor, né? Então, não há espiritualidade. É mais ou menos isso. Isso. Né? E esse, o que só tem a religiosidade extrínseca, não entra muito nessa estatística dos 56% a menos, dos 7 dias a mais. Ele vai ter um apoio melhor social. Vai ter os amigos, vai ter, às vezes, está precisando de um exame. Os amigos da igreja. O pessoal vai se junta para né? ajudar, mas no processo de saúde e doença, com sua imunidade... Isso né? é pessoal. É pessoal. Isso é meu. É meu. É meu. E intransferível. Isso. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Isso. Ok. Então, nós vamos novamente para um outro break, tá? Porque aí, quando a gente voltar, vamos falar mais um pouco sobre a prevenção ao suicídio, do suicídio, né? Através da doutrina espírita. Porque é uma coisa assim que, apesar de eu não ter, né, uma vivência, leituras pouquíssimas, mas uma coisa que me chama a atenção é essa como eu chamaria? Vou chamar de leitura, né? Essa leitura que vocês fazem do suicídio, né? Esse trabalho que vocês fazem do suicídio, eu acho assim bem diferenciado e muito interessante. Vamos deixar você falar agora, né, Elaine? Podemos, não podemos? Podemos. Vamos deixar Devemos. ele falar. Olha, gente, tem 2 participações aqui. Boa noite, Maura. Ótimo programa, muito esclarecedor. Muito obrigada. Que bom que você está gostando. E boa noite, parabéns pelo tema do programa. Josiane Dantasme, sou cristão, mas acredito no lado espiritual da vida. Muito bem. Em 1996, passei por um grave acidente e conhecia a espiritualidade. Estive em coma 5 dias, passei por situações críticas e hoje, quando vejo e assisto depoimentos de quem passou essa situação, eu lembro e creio. Descobri a minha missão, ou uma delas, aqui. Boa noite a todos, em especial a doutora Elaine, minha cardiologista. Boa noite. Ok. Tá aí, muito obrigada pelo seu depoimento. E vamos lá, França, fala pra gente agora como é que a doutrina espírita contribui para a prevenção do suicídio. Okay. Você começou falando e a gente atrapalhou, certo, né? Que você começou falando do propósito de vida. A vida tem um propósito, nós já percebemos. E mesmo que não tenhamos percebido, tem, viu, gente? Certo, então... Todos nós temos. E agora, conforme o Espiritismo, quem criou essa vida foi Deus. Agora vamos falar dentro da doutrina espírita. Isso. Quem criou a vida humana foi Deus. Na verdade, quem criou tudo. Tudo que existe. O universo. E a vida humana dessa criação seria assim, vamos dizer, o ápice. Por quê? Porque nós somos os únicos seres vivos que temos a capacidade de reconhecer as coisas, de decidir entre mais de uma escolha e de buscar até compreender o próprio Criador, enquanto que os animais ainda não o têm. Então, nessa criação, Deus nos criou como seus filhos e nos deu um presente. E esse presente é aquele presente que é irrecusável. Nós não temos como voltar atrás. É a vida. Aí não depende do meu querer. Não. Estou aqui, eu já fui presenteada. Estamos vivendo. Estamos na vida. Tá? E a principal característica dela é justamente a imortalidade. Ou seja, os filhos de Deus não terão fim. Não terão fim. Então, a partir dessa perspectiva, já muda muitos parâmetros que a gente analisa a existência. Se não teremos fim, então é importante que a gente busque compreender essa vida o mais profundamente possível, tá? Outra coisa, esse corpo físico que hoje estamos nos apresentando para as relações sociais atuais é apenas um de muitos que já usamos e de tantos outros que ainda utilizaremos, tá? Porque esse é outro princípio também espírita. Da doutrina espírita.
É o Isso. processo dos renascimentos sucessivos. Das reencarnações. Isso. Por quê? Porque é necessário nascer de novo. Como o próprio Cristo disse lá no capítulo 3 de São João a Nicodemos, que o procurou para tirar algumas dúvidas. Por que é necessário nascer de novo? Porque Deus nos criou simples e ignorantes do ponto de partida e nós fomos aprendendo e crescendo. Por que Ele não nos criou então já perfeitos? Para que nós tivéssemos o mérito do nosso crescimento e pudéssemos aprender pela convicção íntima. É por isso que você citou em uma das suas perguntas que Deus não violenta nem força a barra de ninguém ter nenhuma opinião sobre Ele. Porque Ele quer que a gente descubra isso. E a partir dessa nossa descoberta, isso vire uma pedra dentro de nós e a gente possa crescer utilizando essas pedras e criando degraus no caminhar. Ele nos criou e determinou uma coisa. Todos os meus filhos têm um destino, a felicidade plena, um dia. Mas para lá chegarmos, será imprescindível uma condição, a pureza de coração. Tudo o que vocês estavam falando aqui sobre espiritualidade, inclusive as religiões, existem como caminhos necessários aos patamares de entendimento da divindade de cada criatura. Mas, a rigor, com a evolução humana, provavelmente elas irão desaparecendo naturalmente. Porque quando eu, você, lá em todas as pessoas tiverem uma espiritualidade plena, os rótulos das garrafas não serão mais necessários. Nos abraçaremos como irmãos independente das circunstâncias. E é esse o ideal divino para nós. Mas aí Ele criou como condição sine qua non para essa felicidade a pureza de coração em relação às outras pessoas. Enquanto nutrirmos egoísmo, enquanto nutrirmos orgulho e mágoas das outras pessoas, a gente vai precisar estar trabalhando isso para crescer. Então, voltando para o suicídio, senão o assunto é amplo. Senão a gente termina o programa e não chega no suicídio. A questão somos imortais. Certo. Se nós somos imortais, nós sabemos que a maioria das pessoas que buscam suicídio, quando não é uma questão de problema mental mais grave, quando busca... Quando é um transtorno, algo patológico. Isso. Quando buscamos dessa forma, um desejo a gente tem, de parar de sofrer. Quem busca o suicídio, normalmente acha que está fazendo melhor porque vai se livrar daquela dor. Isso, acha que com o suicídio aquela dor vai deixar de existir. Com certeza. Quem busca, no fundo, tá quer... buscando melhor para si. Buscando melhor para si, naturalmente. Mas, infelizmente, é um engano. Porque como nós somos imortais, então, se a gente abrevia uma vida que foi mais ou menos determinada por Deus, num período mais ou menos longo, e quando a gente abrevia, a gente sofre uma decepção. A primeira, de acordo com a minha intenção que eu tinha ao me matar, né, por exemplo, a primeira é de que eu não me matei. Porque você... Peraí, deixa eu entender. Porque você matou, digamos assim, o corpo físico. O corpo físico, a matéria. Físico. Isso. Você matou a matéria. Mas o espírito, a essência, o que está dentro de você, isso aí você não consegue matar. Porque não lhe pertence, pertence a Deus. Exatamente, porque foi aquele presente que eu falei. Não tem volta. A nossa vida não acaba. Não existe antônimo para a vida. O antônimo de morte é nascimento. Eu faço o que eu quero com ela. Isso. Eu faço as minhas escolhas. Isso. Mas a vida, ela tem... E Deus é tão incrível que Ele nos deu a liberdade até de tirar a vida física. Mas aí eu estou com um problema gigantesco e para tentar me livrar dele... Eu tiro a vida física. Tiro a vida física. O que é que acontece? E o espírito? Daqui a pouco eu vou perceber que eu vou continuar vivo. E se eu tinha um problema, agora eu adicionei mais um. E bem grave. Por quê? Porque eu vou ter que vivenciar lições agora, lições conscienciais. Não tem aquela história pra gente de que vai ser um sofrimento exterior, material, de um inferno. Não é isso. Não é isso. É um processo íntimo de consciência muito doloroso, por um arrependimento imenso.
Primeiro pelo cenário que eu deixei, que quase sempre a gente deixa entes queridos com muita dor quando fazemos isso. Eu vi até um depoimento de uma criança no Facebook muito interessante. Ela mostrando que a nossa vida, na verdade, não é só nossa. Assim, ela é nossa, mas os nossos afetos fazem parte dela. Então vamos causar muita dor nos outros. E essa dor vai refletir na minha consciência imediatamente. Porque nós somos conectados, os espíritos, pelo pensamento e pelo sentimento. Então eu vou permanecer vivo, o meu problema vai continuar, porque em algum momento da minha vida eu vou ter que resolver, porque os problemas que surgem para mim é para serem resolvidos e enfrentados. Por quê? Porque são lições necessárias na escola da vida. Às vezes a gente está com um problema maior do mundo, mas está bem pertinho de solucionar, Maura. E eu digo Basta assim, gente, olha, está muito grande, acolhe, abraça, olha de frente para o problema que ele diminui de tamanho. Sim, e quando você fugir, ele vai crescendo e correndo atrás de você. Você tem toda a razão. Olha para ele, encara ele assim de frente, que ele diminui. E você vê que não é maior do que você. Agora você imagina você olhando para esse problema agora como um ser imortal. Porque por pior que as coisas estejam, Maura, mas a vida é muito curta, a vida física, certo? E a gente tem uma eternidade pela frente. Então o suicídio, em suma, tentar assim, o suicídio é só um adiamento da felicidade, entendeu? E vai ter esse processo e um prolongamento do sofrimento. Do sofrimento. Que você achou que tinha encerrado, mas na verdade você prolongou. E um sofrimento bem maior. Porque o mais grave desse sofrimento, Mauro, é o sentimento de culpa. Isso corrói o espírito. E o débito que você adquire. Essa culpa corrói você, mesmo o espírito. Porque quem tem sentimento é o espírito. O corpo é apenas um instrumento do espírito. O corpo ainda tem a inconsciência, né? Ainda pode ter a desculpa de que eu não tinha consciência. O espírito não, ele é consciência pura. Então não tem como. Perfeitamente. É assim? Plena, consciência plena, com os sentidos aguçados e os sentimentos também. Olha, gente, nós vamos... Infelizmente temos que encerrar o programa, porque nós temos horário, já extrapolamos, mas passaríamos, já viram, né? Que a gente passaria a noite inteira aqui conversando. Muito obrigada pela participação de vocês, eu agradeço de coração. Foi realmente muito esclarecedor. E fiquem à vontade para as considerações, assim, bem rapidinho, que a gente já extrapolou o tempo. Vai lá, Elaine. Ô, França. Só agradecer. O momento em que temos a oportunidade de discutir sobre isso, estamos discutindo sobre nossa vida e nossa própria felicidade. Isso. A busca está aí. Não tenhamos medo dos problemas. Eles não são maiores do que a nossa condição de enfrentá-los e de superá-los. Basta olhar para os inúmeros que já enfrentamos e hoje estamos rindo desses cenários que já vivenciamos. E eu queria fazer um apelo, né? Fale da palestra, mostra aí, Ranieri, que a gente já ia esquecendo. Tem palestra acontecendo a partir de amanhã, tem um cartaz. Fala aí rapidinho. Vai ter uma palestra cantada, né? Que vai ter Tânia Soares, o Alisson Santos, vai ter uma participação de uma psicóloga. E essa palestra vai acontecer sexta-feira em Cruzeta, sábado em Caicó e domingo aqui em Currais Novos. Na UFRN. No auditório da UFRN. Domingo aqui em Currais Novos. Domingo a partir das 10 horas no auditório da UFRN. Gente, vale a pena ir lá assistir Tânia Soares cantando, viu? É uma profissional, assim, uma cantora... maravilhosa. E eu queria fazer um apelo às pessoas que tenham essa ideia na cabeça, que passem por um momento de desistir da vida, peçam socorro. Às vezes o problema é do tamanho que a gente colocou que ele é, né? E assim, quando a gente pede socorro, caminhos são abertos, né? Aos jovens, que hoje a gente está vendo tantos jovens se mutilando, tantos jovens sofrendo, que a gente abra os nossos corações, que as famílias abram os seus corações para ouvir os seus filhos, ouvir a dor dos seus filhos e entender que o nosso tempo é diferente do deles e que nós temos que aprender com eles, aprender a ouvi-los, a respeitá-los nas suas dores. Então, a gente está aqui de portas abertas, o Seara de Luz, a quem quiser, que precisar conversar, que tiver em um momento de sufoco, necessitando de uma ajuda, estamos aqui de braços abertos para acolher, para conversar, para orientar, no que precisar.
Ok, muito obrigada mais uma vez. E Kelly está aqui parabenizando, dizendo que aprendeu sobre o Espiritismo, porque tem muito medo de perder alguém. Que bom que você está participando e que serviu também para você. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Obrigada à equipe técnica, ao pessoal lá do Suíte que ficaram conosco até agora. Extrapolamos o tempo, desculpem. Muito obrigada a vocês pela compreensão. Fiquem com Deus e olha, até a próxima semana, se Ele nos permitir. Vou te contar, meus olhos já não podem